Esta é a história que está fazendo pessoas em todo o país perguntarem o que aconteceu com Emanuel Aro. Agora a polícia afirma que os pais dele podem estar mentindo. Tirei ele da cadeirinha do carro. E eu deitei ele e disse que ia pegar as fraldas dele. E alguém disse, olá, e é tudo o que eu lembro. O vídeo, segundo a KABC, mostra a mãe dele falando à televisão após afirmar ter sido atacada e que seu filho foi sequestrado. Veja o que o pai do bebê disse, olhando diretamente para a câmera. Quem quer que tenha levado nosso filho? Por favor, devolva ele. Mas agora, as autoridades do sul da Califórnia dizem que não podem descartar a possibilidade de crime e estão tendo dificuldade em confiar no que esses dois pais estão dizendo, já que a criança de 7 meses ainda está desaparecida e, segundo relatos, a mãe e o pai já contrataram advogados. Caso apresentado por Lei e Crime. Sou Chris Stewart. Tenho novidades sobre a busca por Emanuel Harrow, de 7 meses. Conversamos hoje com uma organização nacional sem fins lucrativos, que explicou por que deixou de ajudar na busca pelo menino de 7 meses. Já vou falar sobre isso, mas antes vamos conversar sobre por que as autoridades estão tendo dificuldade em acreditar nos pais de Emanuel. Aqui está uma foto da criança de 7 meses. Só ficamos sabendo o nome dele na noite de quinta-feira. A mãe dele ligou para a polícia de um shopping e contou uma história assustadora sobre o que disse ter acontecido. Eu tirei ele da cadeirinha do carro. E eu deitei ele e preparei a fralda dele. E alguém disse, olá, e é só disso que eu me lembro. Esse vídeo é da KABC TV. O nome da mãe é Rebecca Harrow. Ela está com aquele hematoma embaixo do olho direito. Ela diz que ficou com um olho roxo nesse estacionamento de shopping em Yucaipa, Califórnia. Ela disse que estava lá, porque foi ao jogo de futebol americano do outro filho na quinta à noite. Eles precisavam comprar algo na Big Five, loja de artigos esportivos. No estacionamento, o pequeno Emanuel, de 7 meses, precisou trocar a fralda. E enquanto ela fazia isso, alguém se aproximou e a atacou. Veja o que ela contou à KTLA. Eu estava indo pegar a fralda e alguém disse olá. Depois disso, não vi mais nada. Acordei aqui no chão. E eu não vi Emanuel. Agora, ela afirma que alguém se aproximou dela naquele estacionamento. Tudo o que ela lembra que disseram foi olá. Depois, ela só lembra de desmaiar. Diz que foi atacada e, ao acordar, Emanuel não estava mais lá. Nesse momento, os policiais começaram a vasculhar a área. Isso está acontecendo no leste de Los Angeles. Mas essa história, que se realmente aconteceu, é o pior pesadelo de qualquer pai, parece estar desmoronando. No fim de semana, os policiais do condado de San Bernardino divulgaram um comunicado dizendo que encontraram inconsistências na história da mãe, Rebecca. Quando a pressionaram sobre isso, ela parou de falar com eles. Além disso, a Fundação Uvalde para Crianças, organização nacional sem fins lucrativos, defende as crianças. Eles ajudavam nas buscas por Emanuel quando essa história surgiu e ofereciam recompensa em dinheiro. Mas à luz dessas notícias das autoridades, eles não estão mais ajudando nas buscas. O site Lei e Crime contatou a organização sem fins lucrativos, que respondeu o seguinte, citação, estamos recebendo informações de que Emanuel nem sequer foi relatado como visto no jogo de futebol. A mãe alegou que todos estavam lá, assim como um relato de testemunha ocular de que o aparente hematoma da mãe, supostamente adquirido durante o ataque no Big Five, na verdade foi adquirido antes do incidente. Estamos aguardando mais confirmações das autoridades policiais. Esses fatores e nossas anotações anteriores determinaram nossa decisão. Veja o que as autoridades policiais declararam no domingo. Citação. Os investigadores entrevistaram várias pessoas, incluindo os pais de Emanuel, Jake e Rebecca Harrow. Durante as entrevistas, Rebecca foi confrontada com inconsistências em sua declaração e se recusou a continuar. Neste ponto da investigação, os investigadores não conseguem descartar a possibilidade de crime no desaparecimento de Emanuel. Aqui está a casa onde Emanuel vivia com seus pais, segundo registros judiciais online. Câmeras de televisão
registraram detetives investigando a casa de Emanuel à noite. Ainda aguardamos atualização sobre possíveis descobertas ligadas ao caso. Segundo a KTLA, a filha dos Haru, de 2 anos, foi retirada de casa. Também foi revelado que Jake, pai de Emanuel, está em liberdade condicional. Ele foi condenado em 2023 por crueldade contra crianças. Isso estava relacionado a uma prisão em 2018, mesmo com as autoridades não descartando o crime. Isso aumentou o interesse do público em saber o que aconteceu. Membros da família dos Harrows parecem estar ao lado deles. A avó de Emanuel falou à mídia local. Ela disse que o casal é caseiro, ama o filho e não faria nada para machucá-lo. Ela afirmou que Rebecca deixou de cooperar quando as autoridades pediram um teste do polígrafo, e o marido sugeriu contratar um advogado. O pai de Emanuel também apareceu chorando na televisão, pedindo ajuda para encontrar o filho. Ele até falou com quem sua esposa diz ter levado seu filho. Veja o que ele disse para as câmeras da KABC TV. Quem quer que tenha levado nosso filho, por favor, devolva-o. Jake Harrow, o pai, está em liberdade condicional. Ele deve ir ao tribunal no próximo mês por suposta violação da condicional. Não está claro se isso tem relação com o sumiço do filho dele. Mais uma observação. Nós olhamos o estacionamento no Google Maps, onde Rebecca disse que foi atacada e onde Emanuel foi levado. E realmente, parece que há câmeras de segurança nas laterais dos prédios, mas até agora não parece, ou pelo menos não está claro, se alguém tem informações sobre o incidente que ela afirma ter acontecido. O pai de Emanuel Haru, Jake, contratou um advogado que diz não estar representando a mãe de Emanuel Haru, Rebecca. Mas esse advogado está contestando a ideia de que Jake Harrow não está cooperando com a investigação. Já vou falar o que esse advogado disse em um instante, mas aqui estão algumas das últimas atualizações que temos das autoridades do condado de San Bernardino. Sabemos que os policiais agora apreenderam um veículo da família na casa de Emanuel Haru. Uma criança de 2 anos também foi retirada da casa. Vídeo gravado pelo investigador de pessoas desaparecidas, Steve Fisher, em campo no condado de San Bernardino nesta semana. Esta é a casa dos Haru vista de cima. Steve vai se juntar a mim em um instante para falar sobre o que ele viu. Durante a noite, uma blogueira online conhecida como Abby Blab conversou com a News Nation e falou sobre uma conversa que ela disse ter tido com a mãe adotiva da meia-irmã de Emanuel, que agora tem 7 anos. Isso foi dito em entrevista na News Nation, com a blogueira comentando sobre Promise, jovem agora cega e incapaz de falar ou se comunicar, segundo ela. A mãe adotiva dessa menina é prima da ex-esposa de Jake Harrow. Em 2023, Haru foi condenado por crueldade intencional à criança. Isso, de acordo com os registros judiciais online que temos. O Daily Breeze tem uma declaração juramentada que diz que o bebê foi internado no hospital com costelas fraturadas. O incidente ocorreu em 2018 e Haru está em liberdade condicional por isso. A menina promessa agora tem 7 anos. Esse caso não está relacionado à busca pelo jovem Emanuel, mas são detalhes ligados ao pai de Emanuel e ao seu histórico criminal. Não se sabe o que ocorreu com Emanuel Haru. Tudo o que temos das autoridades é que eles ainda estão procurando por ele e seus pais fizeram apelos na televisão na esperança de encontrar o filho. Tudo começou neste estacionamento na quinta-feira passada, quando Rebecca Haru relatou ter sido atacada em Yucaipa, Califórnia, a leste de Los Angeles. Rebecca contou que levou Emanuel e estava entrando em uma loja de artigos esportivos após assistir ao jogo de futebol de outro filho. Eles precisavam de um protetor bucal para o jogo de futebol, mas Emanuel precisava trocar a fralda. Então Rebecca disse que, antes de entrarem na loja, ela estava com Emanuel no carro e ia trocá-lo. Ela contou que ouviu alguém dizer "Olá" e só lembra disso, pois desmaiou em seguida. Quando ela acordou, estava com um olho roxo e Emanuel havia sumido. Ela correu para dentro da loja pedindo ajuda, mas ninguém tinha visto o menino. Ela chamou a polícia e depois contou a história à imprensa. Eu tirei ele da cadeirinha do carro, deitei ele e disse que ia pegar as fraldas dele. Alguém disse olá e é tudo que lembro.
Ela relatou a KABC-TV e depois repetiu a mesma história à KTLA. Eu ia pegar a fralda quando alguém disse olá e desde então não vi mais nada. Eu acordei bem aqui no chão e eu não vi Emanuel. O departamento do xerife do condado de San Bernardino disse que encontrou inconsistências na história de Rebecca. E quando eles a pressionaram, ela parou de cooperar. Os delegados afirmaram que não podiam descartar crime no sumiço de Emanuel Harrell. Já sabemos que os delegados revistaram a casa dos Harrell. Eles dizem que tem vídeos de vigilância da área onde esse incidente supostamente aconteceu, mas não tem a localização exata de onde Rebecca diz que foi atacada. Jake Harrell contratou o advogado Vicente Hughes. Ele está defendendo seu cliente e diz que seu cliente está cooperando com a investigação e disposto a dar uma entrevista. Veja o que ele falou ontem à noite no Banfield, na News Nation. Por que Rebecca e Jake pararam de cooperar com a polícia se eles estão desesperados para encontrar o bebê e a polícia também está procurando o bebê? Não sei de onde veio essa afirmação de que eles pararam de cooperar. Conversei com os detetives ontem e sugeri que Jake continuasse falando com eles. Hoje não recebi nenhum pedido para falar com Jake. Não represento Rebecca, isso deve ficar claro. Mas não me pediram para apresentar Jake. Eu me ofereci para apresentar Jake. Eles entregaram todos os dispositivos eletrônicos e senhas voluntariamente. Acho que isso é algo grande que ninguém fez. Ciente disso. Hughes afirma que o casal pede ao público ajuda para encontrar o filho. Ele afirma que, após o carro ser apreendido e entregarem celulares e senhas por morarem em área remota, não conseguem ajudar muito nas buscas. Esse advogado deixou claro na entrevista que representa apenas Jake Harrell, não Rebecca. Há outra informação suspeita que veio à tona sobre Rebecca, e ela vem de uma reportagem da KTLA e está sendo relatado que Rebecca pode ter sido vista com aquele olho roxo já no dia 3 de agosto. A Fundação Uvalde para Crianças, que é uma organização nacional sem fins lucrativos que defende as crianças, estava ajudando nas buscas no início. Quando surgiram inconsistências na história de Rebecca, dizem que retiraram o dinheiro da recompensa e os recursos da busca. O Law and Crime contatou a organização sem fins lucrativos e recebeu essa resposta. Estamos recebendo informações de que Emanuel nem sequer foi relatado, como visto no jogo de futebol, em que a mãe alegou que todos estavam. Segundo um relato de testemunha ocular, o hematoma aparente da mãe, adquirido durante o ataque no Big Five, na verdade foi adquirido antes do incidente. Estamos aguardando mais confirmações das autoridades. Tudo isso, junto com nossas observações anteriores, nos levou à nossa decisão. Ainda estamos coletando detalhes neste momento com as autoridades sobre a prisão dos pais do pequeno Emanuel Harrell, de 7 meses. Agora, esta é uma investigação de homicídio, e este é um vídeo de drone gravado pelo investigador particular de pessoas desaparecidas, Steve Fisher, sobre a casa de Rebecca e Jake Harrell, hoje em Cabazon, Califórnia. Inicialmente, as autoridades disseram que estavam realizando uma operação na casa, mas logo depois nos informaram que Rebecca e Jake Harrell foram detidos, acusados de assassinato. No momento da gravação, policiais seguem buscando o pequeno Emanuel Harrell, de 7 meses. Foto divulgada pelas autoridades do menino. Essa história começou na noite de quinta-feira da semana passada, quando a mãe dele disse que foi atacada e o menino foi levado enquanto ela ia trocá-lo no estacionamento de uma loja de artigos esportivos a cerca de 20 minutos da casa deles em Yacaipa, Califórnia. Eles o deitaram e disseram que a fralda dele estava pronta. E alguém disse olá, e é tudo o que eu me lembro. Rebecca disse isso na KABC-TV. Aqui está o que Jake Harrell, o pai, disse. Quem quer que tenha levado nosso filho? Por favor, devolva ele. Nos dias seguintes, enquanto buscavam Emanuel, policiais disseram ter encontrado inconsistências na história de Rebecca Harrell. Eles disseram que, ao confrontá-la sobre as inconsistências, ela deixou de cooperar. Os policiais afirmaram que não descartam crime. Os policiais informaram ter retirado uma criança de 2 anos da casa e apreendido o carro da família.
Eles também já haviam cumprido mandados de busca nesta casa. Ainda não está claro qual evidência levou os policiais a prenderem e terem certeza de que era um assassinato. Jake Harrell contratou o advogado Vincent Hughes. Até ontem, ele dizia que seu cliente era inocente e pronto para falar com os investigadores. Veja o que ele declarou no Banfield da News Nation. Por que Rebecca e Jake pararam de cooperar com a polícia se eles estão desesperados para encontrar o bebê e a polícia também está procurando pelo bebê? Eu não sei de onde vieram essas afirmações de que eles pararam de cooperar, Ashley. Eu falei com os detetives ontem. Ofereci para que Jake continuasse conversando com eles. Não fui informado de nenhum pedido hoje para falar com Jake. Não represento Rebecca, isso deve ficar claro. Mas também não fui solicitado a apresentar Jake. Eu me ofereci para apresentar Jake. Eles entregaram todos os eletrônicos e senhas voluntariamente. Acho que isso é algo grande que ninguém percebeu. Procuramos Hughes hoje para comentar a prisão de seu cliente, mas até agora ele não respondeu. Ele foi claro na entrevista. Representa apenas Jake Harrell. Ele não representa Rebecca, esposa de Jake, também acusada de assassinato. Não se sabe quando Emmanuel foi visto pela última vez, o que é crucial nessa história. Rebecca contou que estava com a criança em um jogo de futebol do outro filho quando foi à loja de artigos esportivos, onde disse ter ocorrido o sequestro. Mas surgiram informações que levantam sérias dúvidas sobre a veracidade disso. A Fundação Uvalde para Crianças, organização sem fins lucrativos, auxiliava na busca por Emmanuel. Eles ofereceram uma recompensa, mas retiraram a oferta ao saber que Emmanuel não foi visto naquele jogo de futebol. Também houve dúvidas sobre o hematoma de Rebecca sob o olho, pois não era recente o bastante para coincidir com a linha do tempo que ela deu à polícia e ao público. Temos muito o que abordar na busca por Emmanuel Harrell. No momento desta gravação, Emmanuel ainda está desaparecido. O corpo dele ainda não foi encontrado. Infelizmente, neste caso, a polícia não espera encontrar Emmanuel com vida, pois seus pais foram acusados de assassinato. Eles acreditam que essa criança foi morta. Aqui estão as fotos recém-divulgadas de Jake e Rebecca Harrell. Ambos estão presos desde sexta-feira de manhã no condado de Riverside, Califórnia. Foram presos pelo departamento do xerife de San Bernardino. Este é o vídeo divulgado pelo departamento do xerife na sexta-feira, mostrando os dois sendo escoltados para fora de casa. Isso foi de manhã. Parece que eles ainda estavam de pijama e cueca enquanto eram levados para as viaturas para serem detidos. Tudo isso aconteceu nos arredores de Los Angeles. Ainda não está claro qual evidência levou os detetives a prender e acreditar que Emmanuel foi assassinado. Havia esperança à noite de encontrar o corpo de Emmanuel. Aqui está uma imagem da KABC-TV de Jake Harrell em pé com detetives em uma área próxima a uma rodovia a cerca de 35 quilômetros da casa dele. Isso aconteceu na noite passada. Segundo os delegados, enquanto Jake estava lá, eles buscaram com cães farejadores, mas não acharam os restos de Emmanuel. Sobre a esposa de Jake, Rebecca, você deve ter visto a entrevista na KABC, onde ela pediu ajuda, dizendo que o filho foi sequestrado e que foi atacada. Aqui está a sua versão. Cadeirinha de carro. E eu deitei ele e disse que a fralda dele estava pronta. E alguém disse, olá, e é tudo o que eu lembro. Isso é uma suposta mentira, segundo delegados do sul da Califórnia. Rebecca também fala agora da cadeia, após dar uma entrevista. Foi postado aproximadamente quando Jake estava com os detetives. E antes de eu entrar no que ela está dizendo agora, deixe-me lembrar você de como ela e o marido vieram a público com suas supostas lágrimas de crocodilo há mais de uma semana. Vamos ouvir novamente aquele trecho da Rebecca. Ele fora da cadeirinha do carro. E eu deitei ele para poder pegar as fraldas dele. E alguém disse, olá, e é tudo o que eu lembro. Então lá está a Rebecca hiperventilando, na KABC. Isso foi no dia 14 de agosto. Eu vou observar que a emissora de televisão disse que não viu nenhuma lágrima nos olhos dela enquanto ela dava aquele depoimento emocionante. Ela diz que ela e Emmanuel foram a uma loja de artigos esportivos em Yucaipa, Califórnia, na quinta à noite, após assistirem ao jogo de futebol americano do outro filho dos Harrell.
Antes de entrar na loja, Rebecca afirmou que Emanuel precisava trocar a fralda, então ela foi trocá-lo. E foi aí que ela ouviu alguém dizer olá. Ela percebeu que estava no chão e Emanuel havia sumido. Agora tinha o olho roxo como prova, certo? Que ela foi atacada. Essa história parece desmoronar. Disseram que esse hematoma já parecia cicatrizar há bastante tempo. E veio à tona que, na verdade, ela supostamente já estava com esse olho roxo quase 2 semanas antes de ligar para as autoridades e contar a história desse suposto sequestro. Veja o que Jake Harrow disse, também para as câmeras da KABC. Quem quer que tenha levado nosso filho, por favor, devolva-o. Inicialmente, a comunidade apoiou essa família. Se fosse uma história real, seria assustador esse garoto ser sequestrado no estacionamento de uma loja de artigos esportivos e sua mãe agredida. Mas as autoridades, horas e dias após a história ser contada, disseram ter encontrado inconsistências no que Rebecca dizia e a confrontaram. E foi aí que eles dizem que ela parou de cooperar com a investigação. Depois, autoridades cumpriram vários mandados de busca na casa dos Harrow, no sul rural da Califórnia. Imagens de drone feitas por Steve Fisher, investigador de pessoas desaparecidas que já participou várias vezes do programa e acompanha o caso desde o sul da Califórnia. Você pode ver membros das autoridades neste vídeo de drone levando sacos de evidências de toda a propriedade. Agora, esse casal em entrevistas na televisão parecia estar unido, sentados lado a lado, pedindo que mais fosse feito e esperando que o filho deles pudesse ser encontrado. Mas então, ontem à noite, houve um desenvolvimento muito interessante, porque no mesmo dia em que Jake estava lá fora procurando com as autoridades, ou pelo menos parado enquanto eles procuravam, novamente, eles não encontraram o corpo de Emanuel. Enquanto eles faziam buscas em uma área com Jake Harrow, ontem Rebecca deu uma entrevista para um repórter do grupo de notícias do sul da Califórnia. Segundo a entrevista, ela mantém sua versão e afirmou: "Eu não vou desistir. Eu não desistirei do meu bebê." Ela manteve que está dizendo a verdade, que foi agredida e que Emanuel foi sequestrado. O repórter notou que o olho roxo de Rebecca ainda é visível, mas já desbotou bastante. Ela não parece ter outros ferimentos. Se ela tivesse caído no chão depois de levar um soco, parece que aquele pequeno olho roxo foi o único ferimento que ela teve após essa suposta agressão. Agora, não está claro se Rebecca teve alguma comunicação com o marido desde sua prisão. Não se sabe se ela tem advogado ou representação. Ela e Jake devem ir ao tribunal amanhã. Sabemos que Jake tem um advogado. O nome do advogado dele é Vicente Hughes. Ele foi à News Nation e afirmou que seu cliente é inocente, questionando por que as autoridades não fazem mais para buscar o menino que, segundo ele, foi sequestrado e está desaparecido. Ele disse que seu cliente estava cooperando com as autoridades. Aqui está mais do que ele disse. Por que Rebecca e Jake pararam de cooperar com a polícia se eles estão desesperados para encontrar o bebê e a polícia também está procurando pelo bebê? Não sei de onde surgiram essas afirmações de que eles pararam de cooperar, Ashley. Falei com os detetives ontem e sugeri que Jake continuasse conversando com eles. Hoje, não recebi nenhum pedido para falar com Jake. Não represento Rebecca, mas também não me pediram para apresentar Jake. Eu me ofereci para apresentar Jake. Eles entregaram todos os dispositivos eletrônicos e senhas voluntariamente. Acho que isso é algo inédito. Essa entrevista ocorreu antes da prisão de Jake. Após a prisão do cliente dele, contatamos o escritório de Hughes. Um assistente disse que retornaria o contato, mas até agora não tivemos resposta. Existem várias questões importantes que ainda permanecem sem resposta nesta história. As maiores, claro, são: onde está Emanuel? O que aconteceu com Emanuel? Mas também não está claro qual foi a última vez que alguém viu esse garoto. A blogueira de crimes reais, Annie Elise, contou à News Nation que, segundo suas fontes, já faz pelo menos um mês. Foi relatado que ninguém viu Emanuel no jogo de futebol, em que sua mãe afirmou estarem antes dela dizer que foi agredida. Também foi relatado
que os Harrows estavam no estacionamento daquela loja de artigos esportivos em Yakaipa semanas antes da noite em que Rebecca diz que foi atacada. E o casal, supostamente, perguntou aos funcionários daquela loja de artigos esportivos onde ficavam as câmeras de segurança, porque na época eles alegavam que o carro deles tinha sido arrombado. Você só pode se perguntar o que Jake disse aos detetives ontem para levá-los ao campo. Ele estava apenas brincando? Ou será que ele realmente sabe onde está o corpo de Emmanuel? E será que ele está se afastando completamente da história da esposa dele, de que ela foi atacada? Agora, enquanto estamos aqui falando sobre Jake, também é importante falar sobre o histórico dele. Em 2018, ele foi preso por crueldade contra a criança, condenado em 2023 e agora está em liberdade condicional. Isso levantou muitas questões para os promotores sobre como ele conseguiu esse acordo. O Daily Breeze possui uma declaração juramentada sobre o caso. A filha de Harrow, com apenas 10 semanas, foi levada ao hospital com costelas quebradas. A blogueira de crimes reais, Abby Blab, falou com a mãe adotiva da menina, hoje com 7 anos. E a mulher diz que a menina é cega, ela não consegue falar, tudo por causa do que Jake Harrow supostamente fez. Harrow também. Ele compareceria ao tribunal no próximo mês por suposta violação da condicional ao portar arma de fogo. Agora, ele e sua esposa são acusados de assassinato e devem comparecer amanhã ao tribunal no condado de Riverside, Califórnia, enquanto segue a busca por Emmanuel, quando Rebecca e Jake Harrow apareceram na televisão horas após alegarem que Rebecca foi atacada e o bebê Emmanuel, de 7 meses, sequestrado em um estacionamento de Yakaipa, Califórnia. Eles apareceram como uma frente unida. Provavelmente, eles quase não se falaram desde a prisão na sexta-feira. Eles estão em instalações separadas no condado de Riverside, Califórnia. Este vídeo acabou de chegar da News Nation. Jake e Rebecca Harrow compareceram hoje, pela primeira vez, ao tribunal do condado de Riverside, Califórnia, usando macacões de presidiário. Eles ficaram em silêncio na breve aparição no tribunal. A fiança de ambos agora é de $1 milhão cada. Eles devem comparecer novamente ao tribunal em 4 de setembro, que é na quinta-feira da semana que vem. Hoje, o promotor do condado de Riverside apresentou acusações contra os Harrow. Há uma denúncia criminal contra Jake e Rebecca por assassinato e apresentação de relatório falso. Nos documentos, sob a acusação de assassinato, diz que os Harrow mataram a criança, identificada apenas como Bebê Doe, em algum momento entre 5 e 14 de agosto. No dia 14, Rebecca afirmou ter sido agredida e Emmanuel foi levado do estacionamento de shopping em Yakaipa, Califórnia. Mas essa é a primeira vez que vemos as autoridades identificarem a data de 5 de agosto. Este documento também tem um parágrafo falando sobre como este é um caso de suposta violência doméstica e que atos anteriores de violência doméstica podem ser usados como prova contra os Harrow. Ambos foram presos na sexta-feira passada. Uma equipe da Special Weapons and Tactics os levou sob custódia em sua casa. Quando a história começou, o casal tentou desviar a atenção, alegando que Emmanuel, de 7 meses, foi sequestrado após Rebecca ser agredida com um soco no rosto e desmaiar em um estacionamento em Yakaipa, Califórnia. Veja o que ambos disseram à ABC TV. Quem quer que tenha levado nosso filho? Por favor, devolva ele. Tirou ele da cadeirinha do carro. E eu deitei ele para poder pegar as fraldas dele. E alguém disse, olá, e é tudo o que eu lembro. A emissora de televisão observou que não viu lágrimas nos olhos de Rebecca. As autoridades disseram que a história simplesmente não fazia sentido. Não descartaram o crime, mas dias depois ambos foram presos. O caso deixou de ser de desaparecimento e virou busca por restos mortais em investigação de assassinato. Domingo teve grande avanço. Esta é uma foto de Jake em uma área próxima a uma rodovia, a cerca de 35 quilômetros de sua casa. Ele está usando um macacão de presidiário. Ele está com detetives, e isso é tudo o que sabemos, ou o que as autoridades confirmaram. Eles não explicaram por que foram àquela área, nem comentaram o que Jake disse, desde que está sob custódia. Mas no mesmo dia, Rebecca falou com Brian Rocco,
repórter de um grupo de notícias do sul da Califórnia. E Rebecca, da prisão, continua mantendo sua versão, dizendo que é vítima de uma agressão e que seu filho pequeno foi sequestrado. E ela quer que ele seja encontrado e que as pessoas estejam procurando por ele, mesmo que as autoridades e aparentemente o resto do mundo digam que isso é mentira. Hoje trazemos grandes atualizações sobre o caso de Emmanuel Harrell. O promotor do condado de Riverside disse que tem uma ideia de onde está o corpo de Emmanuel Harrell e também tem uma ideia do que aconteceu com Emmanuel Harrell nas mãos, supostamente, dos seus pais. O promotor Michael Hastring deu uma coletiva de imprensa na quarta-feira com as autoridades envolvidas no caso. Além de sabermos mais sobre a busca por Emmanuel e o caso contra seus pais, também descobrimos um caso anterior de abuso infantil envolvendo Jake Harrell, de 2018, e o promotor não hesitou em dizer que o juiz facilitou para Harrell e que foi uma decisão ruim. Agora, antes de chegar a essa parte da história, vou te atualizar sobre como estão as coisas agora na busca por Emmanuel Harrell e, no caso, contra seus pais. Segundo a News Nation, este vídeo mostra Jake e Rebecca Harrell no tribunal na terça-feira. Agora são oficialmente acusados pelo assassinato do filho de 7 meses. A audiência na terça foi breve e eles não falaram. Eles não demonstraram muita emoção, nem apresentaram declarações de defesa. Espera-se que eles sejam formalmente acusados na próxima semana, no dia 4 de setembro. Agora, nós soubemos ontem, na denúncia criminal que recebemos, que as autoridades acreditam que Emmanuel Harrell morreu por volta do dia 5 de agosto. Isso foi 9 dias antes dos pais dele irem à QABC, alegando que Rebecca Harrell, a mãe, havia sido atacada e o jovem Emmanuel havia sido sequestrado de um estacionamento em Yucaipa, Califórnia. Tiraram ele da cadeirinha do carro e eu deitei ele para poder pegar as fraldas dele. E alguém disse, olá, e é tudo o que eu lembro. Quem levou nosso filho? Por favor, devolva ele. Jake e Rebecca Harrell também estão enfrentando uma acusação criminal de prestar falso testemunho. As autoridades afirmaram que, em menos de 24 horas, já sabiam que a versão dos Harrell não era verdadeira. Uma atualização importante da coletiva de imprensa de hoje foi quando o promotor do condado de Riverside foi questionado se tinha alguma ideia de onde os restos mortais do bebê Emmanuel estão localizados. Isso é de acordo com a News Nation. Sim, temos uma indicação bastante forte de onde estão os restos mortais do bebê Emmanuel. Essa investigação está em andamento. O promotor não quis entrar em detalhes sobre onde é esse local e também não afirmou diretamente que sabem onde estão os restos mortais de Emmanuel. Você deve se lembrar da imagem, segundo a QABC, de Jake Harrell com delegados fora de uma rodovia a cerca de 35 quilômetros de casa no domingo. Os restos de Emmanuel não foram encontrados na ocasião. Agora, quando perguntado sobre o que aconteceu durante aquela busca e por que Jake Harrell estava lá, o xerife do condado de San Bernardino disse que estavam recebendo algum nível de cooperação do suspeito, mas não entrou em mais detalhes. Mas então, hoje, surgiu uma notícia bombástica, segundo a Fundação Uvalde para Crianças. É uma organização sem fins lucrativos que inicialmente ajudava na busca por Emmanuel Harrell e informou que Jake Harrell confessou na prisão. Eles dizem que Harrell confessou para um informante de Perkins. Isso é um policial disfarçado, fingindo ser um colega de cela. Agora, estamos tentando conseguir um comentário das autoridades sobre isso e confirmar se eles vão nos dizer se Jake realmente confessou. Pelo que parece, pelo menos no momento desta gravação, a esposa dele, que está sendo mantida em uma unidade separada, continua mantendo a sua versão. Pelo menos ela estava no domingo, quando Jake estava fora com os delegados, porque Rebecca Harrell deu uma entrevista a um repórter do Southern California News Group, direto da prisão. Conversamos com Brian Rocos na terça, e aqui está o que ele disse que ela falou. Ela, manteve sua posição. Eu dei a ela todas as oportunidades para dizer, bem, Jake estava por trás disso, ou eu sou uma vítima de violência doméstica.
Dei a ela amplas oportunidades para mudar sua história. Não está claro o que Harold disse especificamente na prisão, mas acabamos de saber, pelo promotor, como eles acreditam que o bebê Emmanuel morreu. Mais informações agora pelas câmeras da News Nation. O processo, neste caso, reflete nossa crença de que o bebê Emmanuel foi abusado, vítima de maus tratos infantis ao longo do tempo e que, eventualmente, por causa desse abuso, ele não resistiu aos ferimentos. Outra parte da coletiva abordou um caso anterior de abuso infantil envolvendo Jake Harrell durante outro casamento. Em 2018, a filha de 10 semanas de Haru, ainda bebê, precisou ir ao hospital. Ela tinha ossos quebrados e Harrell foi acusado de crueldade contra crianças. Em 2023, ele foi condenado no caso. O promotor afirma que a menina, hoje com 7 anos, teve lesões permanentes devido a Jake Harrell. Ela está acamada e não fala. Ela enfrenta outros desafios em sua vida. Tudo por causa do homem que, supostamente depois, assassinou seu filho de 7 meses. Apesar da gravidade do crime de 2018, Harrell não foi preso, recebendo apenas sentença suspensa. Não foi um acordo judicial, mas um pedido feito ao tribunal, segundo o promotor. A decisão de não dar uma sentença pesada de prisão para Harrell foi tomada por um juiz. Era um juiz do condado de Riverside, mas estava visitando o condado de San Bernardino, segundo o promotor. Veja o que o promotor de Riverside disse sobre isso. Ele está no cargo desde 2014. Então esse foi um caso que o escritório dele processou. E o juiz decidiu, como é direito do juiz fazer nesse caso, ele decidiu que o Sr. Harrell merecia uma chance extra e deu a ele liberdade condicional. E basicamente 180 dias de trabalho externo, que acaba sendo como serviço comunitário. Eu diria que foi um erro de julgamento escandaloso, um erro escandaloso por parte desse juiz. Os Haru estão em prisões separadas e ambos comparecerão ao tribunal em 4 de setembro. Vou chegar à minha conversa em apenas um momento com o repórter do sul da Califórnia, que pode ser a única pessoa que falou com Jake e Rebecca Harrell desde a prisão deles há quase uma semana. Os Haru estão em instalações separadas. Vídeo da KTLA no tribunal em Riverside, Califórnia, esta semana. Os pais foram acusados de assassinato e de apresentar um falso relatório sobre o desaparecimento do filho de 7 meses, Emmanuel. Ontem, o promotor de Riverside afirmou que Emmanuel morreu por abuso infantil prolongado. O processo, neste caso, reflete nossa convicção de que o bebê Emmanuel foi abusado, vítima de maus tratos ao longo do tempo e que, eventualmente, por causa desse abuso, ele não resistiu aos ferimentos. É nisso que acreditamos. Você vai ouvir o que Jake Harrell disse em resposta a isso em apenas um momento. Também saiu um relatório ontem dizendo que Jake Harrell confessou a um policial disfarçado na prisão. Confessou ter matado seu filho, foi o que disse o relatório. É da Fundação Uvalde para Crianças. É uma organização nacional sem fins lucrativos que auxiliou nas buscas por Emmanuel antes das autoridades acusarem os pais de mentira. A News Nation também divulgou uma reportagem dizendo que Jake Harrell havia confessado ter matado seu filho. Havia muitas semelhanças nas reportagens entre a News Nation e o que a fundação estava dizendo, mas na reportagem da News Nation, eles disseram que Jake Harrell admitiu a esse informante que rolou na cama e matou Emmanuel dessa forma antes de jogar o corpo dele no lixo. Na coletiva de imprensa de ontem, o promotor de Riverside afirmou ser importante falar, pois os Harrell foram os primeiros a se manifestar sobre o caso. Eles apareceram na televisão no dia 14 de agosto. Este vídeo é da KABC. Eu podia preparar as fraldas dele, e alguém disse olá, e é só disso que eu me lembro. Quem quer que tenha levado nosso filho? Por favor, devolva ele. Os Haru pareciam estar unidos até serem presos na sexta-feira passada. Vídeo do departamento do xerife de San Bernardino mostra policiais prendendo os Haru. Mas agora parece haver uma mudança no que cada um deles está dizendo desde que foram presos e separados. Brian Rocos falou com Rebecca Haru no domingo passado, na cadeia. Ele trabalha para o Southern California News Group.
Ele diz que Rebecca contou que foi atacada em um estacionamento em Icaipa, Califórnia, e que Emmanuel foi sequestrado. A mesma história que ela contou naquela entrevista para ir à imprensa local e para as autoridades no dia em que disse que Emmanuel foi sequestrado. É importante notar que as autoridades acreditam que Emmanuel morreu por volta do dia 5 de agosto, o que foi cerca de 10 dias antes da reportagem em que Rebecca e Jake disseram que Rebecca teria sido atacada naquele estacionamento em Icaipa. Mas no mesmo dia em que Brian Rockus conversou com Rebecca Harrell na cadeia, Jake Harrell estava em um campo com os policiais que procuravam por Emmanuel. Esta é uma imagem. De acordo com a KABC, até agora, ainda não está claro por que Jake Harrell estava com os policiais naquele campo, a cerca de 22 minutos de sua casa, logo ao lado de uma rodovia. As autoridades afirmaram que não encontraram os restos mortais de Emmanuel naquele dia e que ainda não os localizaram até agora. Jake Harrell, no entanto, está falando da cadeia. Ele concedeu entrevista ao mesmo repórter, Brian Rockus, que falou com Rebecca Harrell no domingo. E eu conversei com Brian sobre o que Jake Harrell lhe disse há pouco tempo. Agora está conosco o repórter do Southern California News Group, Brian Rockus. Você pode ler o trabalho dele no pressenterprise.com, e ele acabou de conversar com Jake Harrell na cadeia. Excelente entrevista, Brian. Agradecemos por estar conosco tanto tempo no Law and Crime. Seja direto. O que Jake Harrell te disse na cadeia? Bem, a entrevista dele foi diferente da que eu fiz com Rebecca, porque a Rebecca manteve a versão de que ela foi vítima de um assalto, que o bebê Emmanuel foi sequestrado. E Jake não disse isso, nem afirmou se houve ou não sequestro. Tudo o que ele disse foi que Vanessa era inocente. E eu perguntei diretamente a ele: você é responsável pelo desaparecimento de Emmanuel? E tudo o que ele dizia era: bem, eu realmente não posso falar sobre isso por orientação do meu advogado. Ele não sabia que mais cedo naquele dia, Mike Hastring, o promotor do condado de Riverside, havia dito que eles acreditavam que Emmanuel morreu devido a abusos contínuos. Então eu contei ao Jake o que o promotor havia dito e ele respondeu: isso não é verdade. Mas ele não disse se houve abuso de curto prazo. Perguntei: houve acidente? Sabe, eu dei a ele, várias opções para seguir e ele simplesmente não queria falar sobre isso de jeito nenhum. Então você se pergunta o que há ali? Considerando que ele sabe, a grande pergunta que você e todo mundo tem é: o que aconteceu com o bebê Emmanuel? Ele aceita dar a entrevista. E ainda assim, quando você faz essa pergunta, você meio que recebe uma não resposta, sabe? Com base em aconselhamento jurídico e tudo isso. Por que você acha que ele concordou em dar a entrevista? Bem, ele parecia ser um falador. Ele queria destacar alguns pontos. E a maneira como eu abordo essas entrevistas é sempre: eu gostaria de contar o seu lado da história no nosso jornal. E para muitas pessoas, isso é simplesmente irresistível, especialmente quando sentem que foram prejudicadas ou às vezes acham que podem dizer algo que favoreça a situação delas. Mas o que ele realmente queria falar longamente era sobre a 2023, quando se declarou culpado de crueldade intencional contra a criança. E eu não coloquei muito disso no artigo porque eu não conseguiria ouvir o outro lado da história, mas ele realmente colocou toda a culpa na esposa dele, na época, Vanessa, sobre o possível envolvimento dela nas lesões muito, muito graves da filha deles, Carolina, que agora está permanentemente acamada. Jake disse que estava dando banho no bebê e que ela escorregou das mãos dele e bateu o peito no divisor da pia. Na hora não parecia que ela estava machucada. Mais tarde, naquela noite, Vanessa o acordou e disse: "Ei, tem algo errado com o bebê." E ele sentiu as laterais dela e percebeu um estalido. E essa foi uma descrição que estava nos documentos do tribunal. E essa foi a descrição que ele me deu ontem.
E ele fez várias acusações sobre Vanessa, sobre sua aptidão como mãe e sobre ela, sobre a maneira como ela estava se comportando naquela noite. E ele deixou claro que achava que era inocente. Ele deixou claro que queria levar o caso a julgamento, mas sentiu que foi pressionado a aceitar um acordo. Ele considerou justa a sentença de 180 dias em trabalho externo, com apresentação na cadeia e liberação à noite após recolher lixo, além da pena suspensa de 4 anos. Nas palavras dele, ele diz que o juiz achava que ele era inocente. Agora, eu pretendo conseguir a transcrição daquela audiência e descobrir exatamente o que foi dito. Sim, porque ontem, o promotor do condado de Riverside, na coletiva de imprensa, muito a opinião oposta sobre como tudo aconteceu, e disse que o juiz até falou que Jake Harrow teve sorte. O incidente aconteceu em 2018 e o caso só foi encerrado em 2023, o que foi uma linha do tempo interessante. Ao conversar com Jake Harrow na prisão, o que mais chamou atenção na linguagem corporal dele? Ele estava suando, ele estava enxugando o rosto. Claro, ele está em uma prisão e faz quase 40 graus lá em Benning. Então, eu não sei que tipo de ar-condicionado ele tinha lá dentro. Ele não parecia assustado. Ele não parecia preocupado. Ele parecia mais preocupado em deixar claro como se sentia em relação ao promotor e outros investigadores, que estavam presumindo que, só porque ele tinha a condenação de 2023 ele devia ter matado o bebê Emanuel. Ele sente que eles chegaram a essa conclusão sem provas. Então é isso que o preocupa. Mas ele queria conversar de forma bem direta. Ele sabe, mesmo que ele dê aquele tipo de resposta, tipo, bem, sob orientação do advogado, não posso falar sobre isso, não posso falar sobre aquilo. Às vezes, em entrevistas, você tenta um caminho e eles dizem, por aí não. Talvez existam outras partes que você possa desvendar. Tipo, ele deu alguma dica que chamou sua atenção em relação ao que a gente ouviu? Sabe, ele apareceu na televisão dizendo, tipo, por favor, tragam meu filho de volta para casa. E agora ele está na cadeia. Ele falou algo que te chamou a atenção, que ligou as peças do que ele pensa ter acontecido. Ou não, ele claramente sabe o que aconteceu. Obviamente ele reconheceu que essas são acusações muito sérias, sabe? Ele reconheceu as pessoas que têm pedido a cabeça dele, as pessoas nas redes sociais. Ele realmente não falou muito sobre, você sabe, retomar a busca. Já discutimos isso várias vezes. Ele cooperava ou não, dependendo de quem perguntava. E ele disse que estava cooperando totalmente. E isso se encaixa com algo que o xerife do condado de San Bernardino, o xerife do condado de San Bernardino, Shannon Dykes, disse na coletiva de imprensa que eles vinham recebendo cooperação dos suspeitos. Então, se isso incluiu Jake Harrow dizendo eu enterrei o bebê perto da rodovia, eu não sei. Jake não explicou como acabou com os investigadores lá nos Badlands, como eles chamam aquela encosta cheia de arbustos. Isso parece que tem algo ali que ele não está dizendo. E é mais do que só, bem, Emanuel foi sequestrado, mas eu não posso ir tão longe assim. Ontem saiu uma grande reportagem da News Nation e a Fundação Uvalde para Crianças, que participou da busca no início, depois não mais, mandou uma mensagem pra gente. E aí, sabe, os dois parecia muito parecido. Que teve essa confissão na cadeia, eles disseram, um informante Perkins, que eu nunca tinha ouvido falar, que, de acordo com a reportagem, eles sentam com Jake Harrow. Na verdade, é um policial que conta tudo, dizendo que o relatório afirmava que Jake entregou Emanuel. Ele morreu e jogaram o corpo de Emanuel no lixo. A polícia contestou isso e disse que isso simplesmente não é verdade. Houve algo na sua conversa com ele,
Ou na cobertura dessa história, que chamou sua atenção quando isso começou a virar manchete ontem? Sim, eu não sabia dessas reportagens quando conversei com Jake. Mas olhando para as reportagens, uma delas dizia supostamente que Jake tinha, você sabe, né? Eles tinham matado Emmanuel e o colocado no lixo. E a outra, naquele programa da mesma pessoa, era que Jake tinha enterrado Emmanuel em uma área rural. E o repórter disse que conferiu, reconferiu com suas fontes e acreditava que as duas versões eram verdadeiras. Mas o estranho é que as duas não podem ser verdadeiras. Tem que ser uma ou outra. E agora as autoridades estão dizendo que nenhuma das duas está correta. Então, sabe, tudo isso volta à questão de quando as pessoas usam fontes não identificadas para obter informações. Sabe, você realmente precisa pensar bem se isso é verdade. Quero dizer, nós do grupo de notícias do sul da Califórnia somos muito relutantes em usar fontes anônimas, a menos que saibamos que a pessoa está em uma posição direta para saber, e é algo que talvez possamos confirmar mais tarde. Então, é difícil para as pessoas, como você viu com todos os vloggers e blogueiros e detetives amadores online e assim por diante, apresentando suas próprias teorias sobre o que está acontecendo e pessoas comuns tentando organizar grupos de busca. É muito difícil para o público ser paciente e esperar que as autoridades façam seu trabalho e cheguem ao fundo das coisas, o que eventualmente acontecerá.